Quem é você, Arão ou Moisés? Ocupe o seu lugar. Devocional da nossa segunda-feira junto a vocês. E hoje eu quero falar aqui com você sobre a história de dois homens que foram levantados por Deus para uma missão grandiosa, libertar o povo do Egito e direcionar esse povo para a terra prometida. Moisés foi levantado por Deus para uma missão grandiosa e Arão ali foi o seu porta-voz na libertação do povo do Egito. E Deus ministrou isso no meu coração. Eu tenho certeza que esse devocional vai alcançar você que não sabe se posicionar, você que não sabe para onde está indo, você que sente que está ocupando um lugar que não é seu, você que sente que pode oferecer mais, fazer mais, mas não consegue se desprender ou se posicionar. Esse devocional é para você. Por isso, abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 4, por favor. 4:14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, isso porque outras vezes, Deus estava já preparando Moisés, preparando ele para ele realizar a missão, Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. E muito interessante essa história, porque Arão, irmão de Moisés, o irmão mais velho de Moisés, e Deus levanta ele para ser o porta-voz de Moisés, e você vai conseguir ver isso um pouquinho mais esclarecido em Êxodo 6, Êxodo 7 ali, Êxodo 6, 28, vai ter bem específico ali que Arão foi o porta-voz de Moisés. Onde você quer chegar? Então vamos lá. Bora! Você precisa se posicionar. Aqui existiam dois homens de Deus levantados por Deus para uma grande missão, para algo extraordinário. E ali um teve medo e quase se acovardou. E ele precisava de um apoio para poder concluir a missão. E aí Deus levanta suporte, seu irmão Arão, para ser seu porta-voz. E falar ali com o faraó para poder conseguir libertar esse povo e direcioná-los para a Terra Prometida. E o que acontece? Quantas vezes na nossa vida, na minha vida, você e eu já passei por isso. Você começa a caminhar com um líder, com um chefe, com um líder espiritual na igreja, porque você tem habilidades, você é uma pessoa que se comunica bem, que você fala bem, que você tem uma certa desenvoltura, então você pega ali muito fácil. Talvez você seja já uma pessoa de Deus, uma pessoa temente a Deus. E aí Deus te direciona para caminhar com pessoas, porque Ele também tem propósito na vida daquela pessoa, às vezes do teu líder e tudo mais, e você vai ser esse complemento, você vai ser esse porta-voz, e Deus coloca você para caminhar em um determinado momento junto daquela pessoa. Mas vai chegar um momento em que você precisa viver a sua missão de fato. Será que o que Deus tem para você é que você continue ali naquele mesmo lugar? Ou talvez aquela missão já tenha se encerrado, aquilo para o qual Deus te colocou às vezes para te treinar, para te moldar, ou até para fortalecer o propósito de alguém. Será que aquilo não já se encerrou? E por isso que você fica com esse peso, esse vazio do tipo, parece que aqui não é mais o meu lugar, parece que eu não me encontro mais nisso. Arão, ele foi levantado por Deus, ele ocupou o lugar certo, porque ele era um cara comunicativo, ele se posicionou, ele ministrou diante de Deus, ele representou o povo, ele carregou uma responsabilidade espiritual. Mas, em determinado momento da história, Arão precisou ali fazer as suas escolhas e talvez por falta de identidade, de saber o que Deus tinha para a vida dele, ele se deixa ser influenciado pelo povo, pela pressão do povo. Porque de fato ele estava acostumado a receber direções. O que era a direção? Moisés estava estabelecendo a direção, Moisés estava ali
falando, olha, o Senhor tem me dito isso, e ele estava ali sendo um porta-voz de Moisés. Então, ele estava por muito tempo ali caminhando, ele era o cara que tinha coragem, o cara que falava bem, se expressava bem, era o cara que tinha coragem de representar, mas ainda recebendo direções de uma outra pessoa. Mas chegou um tempo que talvez ele tenha perdido a identidade, quem ele era, e começou a se sentir ali pressionado pelo povo, onde ele perde realmente a noção daquilo que quem Deus era, porque até então ele estava ali, né, ouvindo direções de Moisés. O que eu quero dizer? Ali estava estabelecido que Moisés seria a direção e Arão seria a comunicação. Então tinha ali funções diferentes, mas era o mesmo propósito. Então Moisés que ia governar, direcionar o povo, né? Ele quem ouvia Deus, ele conduzia o povo, mas Arão, sendo um sacerdócio, ele tinha ali, né, o sacerdócio e a sustentação. Então Arão ele foi separado para ministrar diante de Deus, sustentar espiritualmente o povo. Mas Arão sai do lugar porque ele estava ali, ele cedeu à pressão do povo, ele, por falta de posicionamento, ele começou a ter um desalinhamento do propósito. Por quê? Porque começa a comparação. Eu quero trazer isso para você, baseado um pouco na história. Eu quero dizer que Deus ele vai confirmar o lugar de cada um. Se você está caminhando com alguém, se você está sendo ali o porta-voz, se você está sendo ali, de repente, a linha de frente de alguém que está te conduzindo, que está te direcionando, Deus já tem, claro, o propósito de cada um, o propósito, o lugar de cada um. De repente, em determinado momento, vocês caminharão juntos. Em determinado momento, o propósito é o mesmo, aquilo se complementa. Mas Deus tem já a função de cada um. E você não pode se deixar ser pressionado pelo povo. Muitas vezes, eu estou entrando um pouquinho mais aqui, fora até um pouco dessa história, mas pensando aqui que Deus colocou no meu coração. Às vezes você está ali com um líder ou com um chefe e a pessoa fala assim, nossa, mas é você que faz, é você que fala, é você que basicamente é a cara, né, do negócio, por que você não faz o seu? Ai, por que você não... Gente, não cai nessa pilha, porque Deus já tem a função de cada um. Seja honesto, seja íntegro, busque a Deus o que Ele quer de você. Porque se chegar um tempo de se separar, se chegar um tempo onde Deus vai te levantar para fazer outra coisa, isso vai acontecer e vai ser com ordem e decência. Mas às vezes ali por pressão de pessoas, que foi o que aconteceu, Arão começou a se sentir pressionado, começou a perder o sentido ali do propósito. Começou a perder. E Deus, ele confirma o lugar de cada um. Em Números 12, 6, 8, tem uma parte que fala, com Moisés falo face a face. Deus deixa claro, Moisés tinha um nível de acesso específico, que nem todos têm a mesma missão. Então, assim, Deus tinha algo específico para Moisés e algo específico para Arão. Mas não existe confusão no céu e nem sobre quem você é. A confusão começa quando você tenta ocupar o lugar do outro. Se Deus te levou para ser o porta-voz, se Deus te levou para caminhar junto com aquela pessoa, e é aquela pessoa que te dá a direção, mas é você que aparece, você que fala, não tenta cair na besteira, tipo, é eu que faço, é eu que falo aqui, eu consigo fazer sozinha ou sozinho, eu vou fazer e não tô nem aí para quem está me direcionando. Não, não. Talvez não seja essa a função que Deus tem para você. Porque conduzir um povo, ter a direção clara, você tem que ter muita intimidade com Deus e Deus foi claro em cada missão. Agora, se Deus achar que esse momento se encerrou, que esse ciclo se encerrou, que chegou um momento de você se posicionar, de você viver algo novo, algo fora dessa pessoa, desse lugar, eu estou aqui falando, pode ser qualquer coisa. Aí amém, porque Deus vai, se Deus, né, como Moisés, ele falava face a face, ele iria de falar. Ele vai falar, vai ser com ordem, com decência, vai ser tudo em paz. As coisas vão continuar sendo alinhadas. Sabrina, por que você está falando isso? Porque hoje chegou o momento de você decidir quem você é. Você é Arão ou você é Moisés? Qual lugar você tem ocupado? Será que Deus não te levantou para ser um Arão e você está querendo ocupar um lugar de Moisés?
Será que Deus não te levantou para ser um Moisés e você está querendo ocupar um lugar de Arão? Entenda o seu lugar. Entenda o lugar que Deus te coloca. Entenda o lugar que Deus te levanta. No reino espiritual, as coisas acontecem com muita ordem e decência. Deus deixa claro aquilo que Ele tem para a vida de cada pessoa. Não tente ocupar o lugar de outra pessoa e, principalmente, se posicione. Se Deus te deu um posicionamento claro sobre eu sou um porta-voz, eu sou a cara dessa empresa, de uma empresa que você está, veste a camisa e vai, porque são oportunidades, Deus tem algo para você ali. Se posiciona agora, para de ouvir o povo, para de ficar caindo nessa pressão do povo. Ai, porque você que fala, o outro que direciona, você é melhor, hein? Será que não deveria ser você? Ó, abre a tua empresa, hein? Abre o teu ministério. Cai nisso não, irmão. Agora, se Deus te levantar para fazer algo, se posicione. Mas isso precisa ser direcionado por Deus, porque senão você vai aí cair como Arão e vocês sabem o que aconteceu. Ele fez lá o bezerro de ouro lá. Entrou num campo muito perigoso. Cedeu à pressão. Perdeu a identidade, não sabia quem ele era. Não sabia para onde estava indo. Talvez você possa estar assim agora. Talvez você deve estar se perguntando, eu não sei para onde eu estou indo. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei mais se aqui é o meu lugar. Vale você lembrar quem você é. Lá Arão, ele foi irmão de Moisés, ele foi escolhido por Deus, ele foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, porta-voz de Moisés diante de Faraó. Olha que importante, quantas oportunidades você já recebeu por conta de alguém que está te direcionando e depositou confiança em você. E você não tem valorizado isso. Arão participou dos milagres. Foi através de Arão que a vara virou serpente, vieram as pragas. Sabe, ele se tornou sumo sacerdote. Em Êxodo 28 fala. Ele representou o povo, ele ministrou diante de Deus. Mas os erros de Arão, por não entender a posição que Deus tinha colocado ele, pressionado pelo povo, ele recolheu o ouro, ele criou um ídolo, ele levou o povo à idolatria. Cedeu à pressão, ele caiu no seu posicionamento. Sabrina, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmão, que às vezes Deus te coloca como porta-voz de alguém, às vezes seu chefe está confiando em você, está te dando todas as senhas, tudo na tua mão, e ao invés de você valorizar, porque isso é uma missão. Através do seu posicionamento, você pode influenciar todos os outros funcionários. Aqueles irmãos que têm uma responsabilidade com a liderança e ao invés de se juntar com aquilo que Deus ministrou para o pastor, ele pode ser líder, presbítero, não tem humildade. O povo fica ali, porque o povo é povo, né, gente? Qualquer lugar, dentro da igreja, fora da igreja, cedendo. E ao invés de caminhar com o povo, ajudar o povo a ter humildade, submissos à liderança, entra na pressão do povo. Peca junto com o povo. Faltou responsabilidade sacerdotal para Arão. Então Arão, ele foi chamado, ele foi usado por Deus, ele teve autoridade espiritual, mas ele cedeu à pressão, ele se comparou, ele falhou em sustentar os lugares que Deus tinha levantado ele. É muito difícil se posicionar, eu sei, mas tem um tempo certo para cada coisa. Se Deus não quer que você assuma ainda um lugar, porque talvez Ele não queira. Talvez o seu propósito de vida seja esse. Seja dar rosto, seja dar voz para quem não tem voz. Tira um exemplo por mim, meus queridos. Todo mundo falava para mim, Sabrina, tem um convite para você assumir uma linha de frente de uma banda, disso e aquilo. Eu sempre trabalhei com cantores, comunicadores, mas Deus sempre colocou no meu coração para eu ajudar quem vai. Eu era do bastidor. Hoje Deus está me levantando em outras áreas, mas hoje são 13 anos carregando uma missão.
Porque não é sobre mim, é sobre aquilo que Deus vai fazer através de mim. Precisamos ser submissos, precisamos receber direção. Se tivermos Moisés em nossas vidas, que nos dê a direção, que fale ali com Deus no tete a tete, irmão, submeta, ajude-o, empreste a sua voz, empreste o seu rosto, se empreste para o reino, para uma missão, o propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo. Sabrina, mas eu não me vejo assim. Se Deus estiver te incomodando, se posicione. Talvez chegue um momento. Mas no reino espiritual as coisas serão feitas com ordem, com decência, com organização. Porque Jesus é perfeito, o reino dele é perfeito. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis ministrar hoje. Porque eu, como empresária, eu vejo muitas pessoas que eu dou oportunidades. Eu sei a direção, eu sei o caminho, eu já passei. E vi muitas pessoas que tiveram humildade, se emprestaram e fizeram o negócio acontecer tão bem como se eu tivesse feito, mas vi muitas pessoas que foram corrompidas, não aguentou. Não... Quantas? Abra a tua empresa. Quantas pessoas? E quando Deus tem uma missão estabelecida para alguém, irmão, ou você tá junto, se você estiver desalinhado, irmão, não é para aquela pessoa. Deus estabelece uma missão e a função de cada pessoa dentro daquela missão. E se ele te escolheu, ele te escolheu. Não é a pessoa, mas porque a pessoa faz meu que apareço. Não é a pessoa, Deus te colocou ali. Entenda a tua missão, entenda o seu lugar, se posicione no seu lugar. Amém? Deus não é um Deus de confusão. Vamos orar juntos agora para que nós possamos juntos agora ter clareza, que Deus possa abrir seus olhos espirituais, seu coração, para Ele confirmar no teu coração o seu posicionamento, o lugar que você precisa tomar agora. Porque eu comecei falando, qual é o teu lugar? Assuma o teu lugar, aliás, assuma o teu lugar. Você é Arão ou você é Moisés? Assuma o teu lugar. Vamos orar juntos, coloque a mão sobre o seu coração. E neste momento, me deixa orar por você para que nós possamos juntas entender. Vamos orar. Meu Deus e Pai, diante aqui, Pai, desse devocional está a sua filha, o seu filho, a sua serva, o seu servo. Senhor, o Senhor tem levantado eles para fazer grandes coisas. E talvez essa sua filha, esse seu filho está perdido, eles não sabem qual posicionamento tomar, eles não sabem se vão para a direita, se vão para a esquerda. E as pessoas estão pressionando. Talvez o marido dessa pessoa esteja pressionando. Olha, você faz melhor do que a sua chefe. Porque você faz tudo o que ela quer. Senhor, talvez o homem também esteja passando por isso. A esposa não está entendendo que ele está ali sendo submisso, sendo honesto. Não deixe essas pessoas perderem, Pai, o lugar que você colocou. Ministra agora no coração do teu filho, da tua filha, qual é o lugar que eles precisam ocupar. Se eles precisam ser porta-voz, se eles precisam continuar se emprestando, os pais, se essa missão foi entregue e se encerrou, dê um novo para eles, Pai. Ministra no coração deles o algo novo, o novo posicionamento, a nova direção. Mas, Senhor, o Senhor não é um Deus de confusão. O Senhor é o Deus, Pai, que traz clareza, organização, porque no final das contas, Pai, todos nós fomos chamados, Pai, para um único propósito. Então, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de clareza, seja uma semana de posicionamento. Eu oro pedindo para que você tire toda a confusão, todo o embaraço e que essa pessoa se sinta livre, com a mente livre, Pai, para tomar decisões e para se posicionar e ocupar o lugar que o Senhor tem na vida dela e na vida dele. Em nome de Jesus. Um super beijo. Até a próxima segunda.